Pronto. Então, boa noite, né, a quem pôde estar aqui com a gente hoje. Em nome da Sabesp, quero agradecer imensamente a Camila e Bianca por terem aceitado, né, esse convite para a gente estar aqui podendo falar sobre a saúde mental da mulher. Essa palestra faz parte do projeto da Sabesp que chama Todos os Corpos, que é a gente ampliar, né, a nossa visão como analistas bioenergéticos e terapeutas corporais, né, para todos os corpos. Então, muito obrigada por vocês terem aceitado. E para a gente iniciar aqui, né, eu vou fazer a minha audiodescrição para a gente também poder se acostumar, né, com esse mecanismo de que todos que estejam aqui possam também participar, estar incluídos. Então, eu sou uma mulher branca, que tenho cabelos compridos, que estão semi-presos. Eu estou usando um brinco prateado, visto uma camisa sem manga preta, e vou aqui estar acompanhando a Camila e a Bianca nesse convite para a gente nos debruçar sobre como a condição de ser mulher constitui, molda, interfere e afeta a nossa saúde mental. Quero trazer aqui um pouquinho do currículo das meninas e vou usar uma colinha aqui. É, Camila Prandini é psicóloga e mestre em psicologia clínica pela USP, membro do Laboratório de Pesquisas e Intervenções Psicanalíticas, do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandro Ferenczi e supervisora clínica do projeto Saberes, do IPUSP. Estuda e trabalha com a saúde mental das mulheres defensoras de direitos humanos e atua como psicóloga clínica. A Bianca Toscano é mulher negra, mãe da Isabela, psicanalista inclusiva, bacharel em serviço social, graduando em psicologia, especializando em Somatic Experience, mestre em relações étnicos-raciais, doutorando em psicologia, pesquisadora do Grupo de Pesquisas Culturas e Identidades Étnico-Raciais pela CNPq e especialista em questões de gênero, sexualidade e raça. Quero convidar, então, aqui o início da fala pela Camila e depois a gente vai ouvir a Bianca. Quero convidar vocês também para anotarem questões ou se quiserem mandar aqui pelo chat para a gente poder, no final da fala das meninas, poder conversar um pouquinho, né? Que se alguém quiser guardar a pergunta para o final ou então quiser ir trocando aqui pelo chat, a gente está em aberto. Camila, bem-vinda. Obrigada, Ana. Boa noite, pessoal. Estou super feliz, de estar aqui com vocês. Vou fazer minha audiodescrição e aí eu continuo. Eu sou uma mulher cis, branca, eu tenho cabelos, gente, castanhos, raspados. Eu estou vestindo uma blusa de manga curta, vermelho, vinho, um colar com duas bolas, uma branca e uma preta, e estou de batom vermelho também. Bom, fiquei muito, muito feliz com esse convite de estar aqui com vocês. Eu tive a minha passagem pela bioenergética e pela psicologia corporal, antes de chegar, na psicanálise, mas acho que é uma coisa que ainda constitui muito o meu olhar, a minha clínica, a minha escuta. Então, realmente muito bom poder estar aqui nesse espaço trocando com vocês. É, Como a Ana já falou, eu estudo as mulheres defensoras de direitos humanos, mas pensei, acho que talvez vou trazer aqui alguns exemplos, né? Então, deste trabalho mais específico que eu faço. Mas a minha clínica é basicamente uma clínica de mulheres, de maneira geral, porque comecei a trabalhar com muita violência de gênero e assim foi se constituindo a minha clínica. É, Bom, eu também, a Ana falou para vocês guardarem as perguntas, mas acho que como estamos em poucos também, se vocês quiserem ir mesmo colocando aí no chat, no meio da minha fala, acho que a gente pode ir trocando, que eu já vou elucidando no meio da minha fala as questões. Mas então, contando para vocês algumas coisas. Na verdade, deixa eu fazer um momento biscoito aqui. Eu publiquei nessa edição da CUT desse mês um texto sobre as mulheres defensoras de direitos humanos. É uma edição que está linda, que é um dossiê especial do mês da mulher. Então, acho que quem está aqui nessa palestra acho que vai se interessar pelo dossiê.
Acho que tem alguns temas bem interessantes, pessoas cujo trabalho eu respeito muito, assim, então fica aí o convite. Quem for de São Paulo também a gente vai ter o lançamento na quarta-feira, que vai ser no Sesc, Avenida Paulista. E é só chegar, vai ser às 7. É, bom, então vamos lá. Eu chego na questão das mulheres defensoras de direitos humanos, é, que são mulheres ativistas e militantes. Essa não é uma nomenclatura com a qual a gente está muito acostumada, mas porque ela é uma nomenclatura que decorre de uma resolução da ONU, que vai dizer, então, que todas as pessoas podem atuar na defesa dos seus direitos ou dos direitos de outras pessoas, individual ou coletivamente. E essa é uma declaração que ela é conhecida como uma Declaração dos Defensores de Direitos Humanos, e a partir dessa declaração, os próprios coletivos começam a adotar um pouco essa nomenclatura, também porque ela vai remetendo a direitos internacionalmente reconhecidos, então, desta população específica. Mas aí vou trabalhando com este recorte específico de gênero, porque fiz parte de um projeto da ONU Mulheres, então, em 2020, durante a pandemia, porque as mulheres defensoras começam a adoecer muito durante a sua atuação política. E isso se agrava sobremaneira durante a pandemia. E aí, então, a ONU Mulheres fica assim, como é que a gente proporciona algum acolhimento para essas mulheres? Como é que a gente lida com isso, né? Acho que a questão da saúde mental, de maneira geral, ainda é uma questão muito negligenciada, embora a gente entenda, né, que a saúde mental é um direito, que o direito à saúde, né, que então é assegurado pela Constituição, ele inclui o direito à saúde mental. Isso muitas vezes é negligenciado e quando a gente pensa em saúde mental, no SUS, por exemplo, além de a gente ter pouquíssimos profissionais que estão super, né, sucateados, o SUS de maneira geral, né, mas também a gente tem equipamentos que são muito voltados para casos graves de saúde mental, né? É, então, muitas psicoses, enfim, ou drogadição e tal, a gente não tem, assim, de verdade, um sistema que garanta um amplo acesso à saúde mental, né? Enfim, gente, eu falo muito, então, a Ana, você vai me localizando aqui no tempo, por favor. É, então, faço parte desse projeto, atendendo mulheres defensoras, faço grupos com mulheres defensoras, que foi um momento, assim, acho que vira a minha clínica toda do avesso, houve esse sofrimento. E aí, pensando, então, e acho que isso é importante, que tem tudo a ver com quando a gente pensa do sofrimento das mulheres de maneira em geral, como é que eu faço uma escuta de uma pessoa que está me dizendo que o sofrimento dela vem de violências muito concretas que ela sofreu. Ela não tá, né? Não seria então uma clínica necessariamente do que uma clínica clássica da neurose. Então, como a pessoa está se relacionando com aquilo, como ela está significando aquilo. Claro que sempre tem isso, né? Diante de um acontecimento, de uma violência, de um acontecimento potencialmente traumático. Aí, a partir da leitura do Ferenczi, da psicanálise que eu vou trazer já. É, mas como é que a gente vai reconhecendo que tem algo ali que não é da pessoa de como ela interpreta aquela situação, que é uma violência de fato. E aí, então, como é que a gente pensa uma clínica do trauma? Então, foi a partir desta questão que eu vou me aproximar do Ferenczi, pensando, poxa, eu estou atendendo mulheres que tiveram seus companheiros assassinados, que são perseguidas, que têm que sair do seu território, como é que eu faço a escuta dessas violências? E aí eu me encontro com o Ferenczi. O Ferenczi, então, ele é um conterrâneo do Freud, que está escrevendo ali na mesma época também, convivendo com Freud, mas ele tem algumas discordâncias com o Freud, especialmente em relação à teoria do trauma. Gente, eu não sei aqui o quanto vocês conhecem de psicanálise, mas eu vou então falar aqui muito, um pouco por cima, assim, se vocês ficarem com dúvidas. Não vou me aprofundar muito, mas posso ir elucidando algumas dúvidas. Mas então a gente vai ter lá no Freud, o Freud tem um primeiro momento em que ele elabora uma teoria da sedução, né? Então ele está lá escutando as histéricas, e as histéricas estão contando para o Freud que elas sofreram muitas violências e violências sexuais, e que elas foram seduzidas na primeira infância. E isso é um relato que começa a se repetir.
E aí ele vai desenvolver, então, a teoria da sedução, que é uma teoria de um trauma em dois tempos, né? Então, aconteceria uma experiência incestuosa, uma violência numa primeira infância, que a princípio não seria significada como tal, e aí depois, conforme esta mulher, né, vai se desenvolvendo, é, e aí chega no primado da sexualidade genital, então desenvolve essa sexualidade não de uma forma ampla, como a gente vai dizer da sexualidade na psicanálise, mas da sexualidade genital, como a gente diz assim, de maneira leiga, né? Então chega ali a puberdade, vai falar, nossa, olha só, aquela experiência que eu vivi, na verdade foi uma experiência de violência. E aí, então, essa experiência ganharia é, um valor traumático. O que que é muito interessante nessa teoria do Freud? É interessante porque ela vai dizer, olha, essas mulheres de fato viveram violências na primeira infância, elas de fato foram seduzidas na primeira infância. Então tem algo aí que é muito interessante nesse sentido que eu falei, de como é que a gente vai reconhecendo que tem uma violência concreta que está acontecendo, essa teoria ajudaria a gente a pensar. Mas aí o Freud vai desenvolvendo essa teoria, e aí ele desenvolve depois a teoria da fantasia, né? Essa é a teoria da sedução. Depois ele vai para a teoria da fantasia. Ele diz assim: poxa, mas não é possível que tantas mulheres passaram por coisas tão semelhantes na primeira infância, que todas foram seduzidas. Não, isso deveria ser, então, uma fantasia histérica dessas mulheres. Não quer dizer que todo mundo realmente passou por uma violência, quer dizer que todo mundo tem essa fantasia e vai dar um valor para isso, enfim. Que também tem muitas coisas interessantes nessa formulação freudiana, né? Quem sou eu para dizer que a teoria da fantasia não é uma teoria muito interessante? Acho que no sentido de trazer também a reflexão para um lugar de o que importa é como a gente significa determinada violência também, né? O que que a gente faz com isso, como é que a gente elabora. É, mas ele faz então esta ressalva, né? Não, não é possível que tantas mulheres tenham passado por isso. Aí vem o Ferenczi, e o Ferenczi vai falar: olha, e tem um trecho que eu gosto muito, que se eu não me engano é no Confusão de Línguas mesmo, no Confusão de Línguas entre a linguagem da paixão e a linguagem da ternura, que é um texto super conhecido do Ferenczi, que é um dos textos mais importantes para a gente pensar a teoria do trauma. Acho que a dizer que embora o Ferenczi seja um autor muito sensível, que traz muitas contribuições, tanto que a obra dele tem sido largamente recuperada, assim, no decorrer dos últimos anos, ele é pouco sistemático. Então ele deixa muitas provocações assim para a gente pensar e ele não é que nem o Freud que vai dizendo, não, então é isso, então vamos chamar assim, assado, um, dois, três. Ele não organiza a teoria do trauma dele, então, nesse sentido, a leitura que eu vou fazendo é a partir também dos leitores, né, dos comentadores do Ferenczi, e aí mais especificamente do Daniel Kuperman, que foi o meu orientador de mestrado, que tem um daqueles livrinhos da Zagodoni, que é Por que Bion, Por que Ferenczi, Por que Freud, ele é o autor do Por que Ferenczi. Então, neste livro, acho que antes ele já vinha desenvolvendo, mas nesse livro ele vai, então, solidificar em uma leitura da teoria do trauma do Ferenczi em três tempos. Porque o Ferenczi, então, diante desta mudança proposta pelo Freud, ele vai dizer, olha, mas na minha clínica tem muitos casos de homens que, em análise, assumem ter mantido relações sexuais com crianças. Então, será que não é mesmo possível que estas violências sofridas fossem violências de fato e não fantasias histéricas? Será que a gente não tem que reconhecer este testemunho que estas mulheres estão dando na nossa clínica? E é um pouco a partir daí, e ele também trabalhava com traumas de guerra, o Ferenczi, que ele vai, então, desenvolver a sua teoria do trauma, que aí eu vou aqui apresentar, então, a teoria do trauma, a leitura dela em três tempos. Gente, falei muitas coisas. Alguém quer fazer alguma pergunta desta primeira parte ou eu posso seguir, assim, dar mais ou menos para navegar comigo aqui? Tá Tá dando. dando? Então tá ok. Tá. É que foi, assim, um apanhadão, né? Com uma psicanálise selvagem aqui para vocês, mas enfim.
Só para chegar no Ferenczi, porque eu acho que é importante ter essa contextualização de da onde sai, né, essa leitura ferenciana. Então ele vai dizer assim, ele vai partir desse mesmo exemplo, então, que o Freud usava, que seria o abuso sexual infantil, e ele vai dizer, o que faz com que uma experiência seja verdadeiramente traumática não é a violência sofrida em si, mas o desmentido do testemunho da pessoa que sofreu a violência. Vamos lá. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, a criança, vamos pegar este exemplo da criança, mas depois eu vou trazer o exemplo da mulher também. A criança sofre uma violência. Num primeiro momento, quando você sofre uma violência, essa violência age de uma forma tão esmagadora sobre a subjetividade da criança ou do indivíduo, de forma geral, que ele fica em choque e muitas vezes ele não pode sequer reagir a esta violência, e muito menos entender e dar um sentido para o que foi vivido. Então, depois que eu fico neste choque, o que eu faço? Uma vez sofri uma violência, estou em choque. Eu vou justamente tentar dar um sentido para isso que eu vivi. Então, o primeiro momento é o momento da violência, do choque. E aí ele diz: tudo bem, esse primeiro momento é um momento de choque, é um momento de dor, ele tem as suas consequências, mas não é isso que instaura o traumatismo patogênico. Que aí também já vou contar para vocês o que que ele vai dizer que caracteriza o traumatismo patogênico. Mas, então depois que eu sofri essa violência, eu vou me voltar para uma outra pessoa de confiança para tentar dar um sentido para essa experiência que eu vivi. Porque eu tô aqui completamente bagunçada, depois de sofrer uma violência, nem sei o que foi que aconteceu, e eu preciso nomear isso, eu preciso dar um sentido para isso, então eu vou em busca de alguém de confiança, para quem eu possa testemunhar, para quem eu possa dizer do que aconteceu comigo, para que essa pessoa me ajude a dar um sentido para essa experiência que eu vivi. Então, e aí no exemplo, né, escolhido ali pelo Ferenczi, justamente por conta da tradução freudiana, ele vai dizer, então esta criança vai se voltar para a mãe, né? A mãe, vamos entender aqui que não é a mãe, né? A mãe é, então, essa segunda pessoa de confiança para quem ele se volta, na busca de um sentido. E aí ele vai dizer, então, a depender de como esta mãe ou de como esta pessoa de confiança vai receber esse testemunho, vai receber este relato, essa experiência vai se transformar numa experiência traumática ou não. Porque tem maneiras muito distintas de você receber um relato de violência. Uma forma é você falar, ah, mas não foi nada. Não, mas veja bem. Não, não foi bem assim. Não, mas. E aí, no caso, aqui, vamos pensar no caso clássico. Não, mas o seu pai te ama. Enfim, né? Ele jamais faria isso. O que acontece quando uma criança, uma pessoa que sofreu uma violência, experienciou aquilo como uma violência, vai contar da violência que ela sofreu, e a pessoa que vai ouvir este testemunho diz: não, mas não é bem assim, veja bem, calma lá. Isso causa uma extrema confusão nessa pessoa. Porque eu senti isso como uma violência, mas a outra pessoa diz que não é, mas eu tô aqui completamente bagunçada, eu também não sei, então eu devo estar errada. Não deve ser bem isso. Talvez não é bem isso que aconteceu. Que aí, então, ele vai dizer: um dos efeitos mais nefastos da instauração do trauma patogênico é o abalo da convicção nas próprias percepções. Então, olha só, eu percebi que essa experiência que eu vivi era uma experiência de extrema violência. Eu fui contar desta violência que eu sofri, e a pessoa diz: não, mas isso não é nada. Poxa, então eu não estou percebendo bem o mundo ao meu redor, né? Isso é muito interessante. É muito interessante no sentido de que muitas vezes é isso que a gente encontra na clínica, quando a gente vai atender pessoas que sofreram violências. Elas ficam em dúvidas do que aconteceu, não, mas talvez não tenha sido bem isso. Elas se sentem culpadas, que aí também vai ter um outro mecanismo, que o Ferenczi vai dizer, que é a identificação com o agressor, que também seria uma forma de defesa. É, Então, eu me sinto culpada por aquilo que aconteceu também. É, Enfim, aí ele diz, mas a experiência dessa pessoa seria totalmente outra. Peraí, tem aqui comentários, né? A experiência dessa pessoa totalmente outra, se fosse totalmente, seria totalmente outra se, desculpa, gente, eu me perdi aqui lento. Se ela fosse acolhida pela pessoa que vai ouvir o testemunho dela.
Se a pessoa dissesse, e aí o Ferenczi lá nos textos dele vai dizer, se essa criança encontrasse uma mãe super acolhedora, que fosse capaz de escutar o seu sofrimento, de legitimar o seu sofrimento, e aí ele diz ainda, e mais difícil, com uma total honestidade, então que não é mascarar, né, a violência sofrida, acho que é poder legitimar, é poder nomear, é poder reconhecer, mas não é isso que a criança normalmente encontra. E muitas vezes não é isso que a pessoa que sofre uma violência e as mulheres encontram. Vamos pensar, então, em casos clássicos aqui, né? Uma mulher que foi estuprada, e ela vai numa delegacia. Gente, quando ela vai numa delegacia, dizer que ela sofreu um estupro, esta pessoa, né, ali, representante da lei, é uma pessoa que está num lugar de extrema confiança, né? Quando esta pessoa desmente, que aí é isso que ele diz, quando você nega, ó, tem gente que traduz como negação, né, Averleugung, em alemão, é o termo, mas o Daniel diz que seria mais interessante a gente usar o desmentido, essa versão do desmentido. Enfim, tem toda uma discussão sobre qual é a tradução mais adequada. A gente podia entrar nesses meandros, mas não vou entrar. Só vou usar o termo desmentido. Então, quando esta pessoa desmente essa experiência dessa mulher e diz: Não, mas por que que você estava andando na rua essa hora, né? Não, mas por que que você estava com essa roupa, né? Não, mas será que foi bem assim? Ele está culpabilizando essa mulher, ele está não acolhendo o testemunho da violência que ela sofreu e causando um dano absurdo para esta mulher, né? Que vai se sentir culpada, que vai ficar com vergonha, que vai ficar em dúvida do que ela mesma percebeu, que eu acho que talvez esse seja o sintoma, assim, na clínica, quando a gente pega casos, assim, de pessoas que sofreram violências a mulheres, né? Muitas mulheres que sofreram violências há muitos e muitos anos e que continuam, assim, em dúvida do que percebem do mundo. É, Então, este é um caso. Acho que o caso mesmo das violências dentro de casa também é um caso. Essa negação é você dizer para a pessoa explicitamente: olha, isso não aconteceu. Não, essa negação também pode ser um silêncio. Você silenciar diante de uma violência, em algum sentido, você também negar que essa violência aconteceu. Quantas vezes a gente não silencia também diante de uma violência, né? Aí tem toda uma discussão que é uma discussão que eu trago um pouquinho lá no meu mestrado também, mas por que que a gente desmente, afinal de contas, o testemunho? Ou tem uma proposição do Cooperman que talvez a gente desminta o testemunho, porque é muito difícil reconhecer uma violência, que é uma violência que eu também sofri, ou que me remete a meus próprios traumas. Então, isso também mexe em lugares que são muito duros para mim. E eu vou propor que também tem uma possibilidade tá, mas qual que é o custo de eu reconhecer esta violência? Vamos pensar neste caso clássico, então, de um filho que foi abusado por um tio, por um pai, por enfim, e vai testemunhar dessa violência para a mãe. Um caso clássico. Qual que é o preço dessa mãe assumir como um verdadeiro este testemunho desta violência? Ela vai ter que sair de casa? Ela vai se separar? Ela vai se manter sozinha? Ela tem dinheiro para se manter sozinha? Né? Vai ter que desfazer toda a imagem que ela tem do casamento dela, ou do cunhado dela, ou do irmão dela, ou enfim. Acho que é uma coisa que tem muitos custos. É, Enfim, então esse seria um dos motivos pelos quais a gente desmente, né, o testemunho. É, por que que me parece que essa leitura ferenciana é tão importante para nós na clínica, porque ela também dá um outro horizonte clínico para nós. Então, quando alguém chega e vai contar de uma violência, se o que se opõe a gente desmentir, a gente legitimar, a gente muitas vezes nomear, inclusive, essa violência, a gente tem que ser capaz de legitimar essa violência. Que é o que a gente vai pegar também quando a gente, né, para os psicólogos, a gente vai pegar as resoluções do conselho e tal, sobre atendimento a mulheres vítimas de violência e tal, em situação, né, ou que sofreram violência, é, que a gente tem que legitimar, que a gente não pode revitimizar, esses são outros termos, né? Essa mesma discussão, eu fiz ela aqui, até aqui, em termos muito psicanalíticos, mas a gente também vê essa discussão sendo feita em outros termos, acho que dentro e fora da psicologia, né?
Então, como a gente não revitimiza essa mulher, como a gente legitima essa mulher. Tem uma coisa também, que aí é toda uma outra discussão, que é o que que eu, enquanto analista, terapeuta bioenergético, psicóloga, preciso ter de bagagem para ser capaz de reconhecer e legitimar uma situação de violência. Como é que eu consigo reconhecer uma situação de violência? Se eu não tenho, por exemplo, violência psicológica é uma das violências mais difíceis de reconhecer. Como é que é quando a gente não consegue reconhecer e a gente só continua questionando e indagando o sujeito que já está confuso, sem ser capaz de dizer, olha, tem uma coisa que está no mundo, que não é da sua cabeça, que está acontecendo mesmo, que é. E aí vão ter psicanalistas. Gente, até me emociono. Mas aí vão ter, né, psicanalistas que vão dizer, não, você não pode nomear pela pessoa, né? A pessoa tem que nomear. Mas que condição que essa pessoa também, né, que, enfim, está sofrendo aí os efeitos de violências, às vezes terríveis, vai ter de nomear o que ela sofreu. E aí eu acho que entra uma questão que é super importante, que é da gente pensar no nosso letramento, né? Então, no nosso letramento de gênero, no nosso letramento racial, porque também eu, enquanto analista branca, quando chega uma mulher negra na minha clínica e vai me dizer das violências que ela sofre, do racismo que ela sofre, nossa, gente, para eu desmentir essa mulher é um pulo. Então, como é que eu fico atenta para ser capaz de reconhecer também, né, uma violência que às vezes eu sou perpetuadora também dessa violência, né? Assim, eu acho que é muito delicada essa discussão, que é também uma discussão que vai desembocar na discussão que a gente faz, que tem um movimento, né, especialmente nos Estados Unidos, mas eu acho que aqui também tem bastante, que é dos analistas safe. É, então eu, que sou mulher, só quero ser atendida por mulheres. Pessoas, muitas vezes, né? Pessoas negras só querem ser atendidas por pessoas negras. Pessoas LGBT só querem ser atendidas por pessoas LGBT. E aí os analistas safe não necessariamente teria essa correlação de, tipo, eu sou mulher, eu só vou atender mulheres, mas muitas vezes sim, na maioria das vezes sim. Ah, não tem razão de ser? Claro que tem toda a razão de ser essa busca, né? Eu acho que, inclusive, esse grande desmentido dessas violências todas é a maior razão que tem. Mas então, como é que a gente faz para a gente não cair, nesse mesmo erro, né? Tem um. Gente, deixa eu ver aqui, alguém escreveu alguma coisa. Em muitos casos, a violência não é acolhida pelo adulto que deveria proteger, abalando as convicções internas, deixando uma marca de solidão e desproteção. Sim. É, e, enfim, então como é que eu vou ser capaz de acolher essa violência, né? Acho que tem um texto que eu gosto muito, que é de uma psicanalista que chama Eliana Schuller-Reis, que ela fala, que chama Reflexões de uma analista branca diante de um caso de racismo. E eu acho muito sensível o texto da Eliana, porque eu acho ele muito honesto. Ela vai dizer de um insucesso analítico dela, de uma incapacidade dela de ouvir um sofrimento. Então ela vai dizer: eu recebo uma mulher negra na minha clínica, ela fica muitos anos como minha paciente, muitas coisas a gente é capaz de trabalhar, mas tem uma hora que ela começa a me dizer que a violência que ela está sofrendo, né, o sofrimento dela vem do racismo, e eu não sou capaz de escutar aquilo. E aí é super bonito, porque é um caso depois que a paciente escreve uma carta para ela, podendo dizer um pouco dessa experiência dela de ser desmentida na clínica, e essa analista tentando se haver, assim, com a sua impossibilidade de escutar. E eu acho um texto bonito, assim, porque não é propriamente um texto teórico, assim, ele é mais um texto em que ela está contando, assim, é um relato de caso, né? A gente fala muito dos sucessos analíticos, né? Mas a gente fala muito pouco dos insucessos analíticos, né? E às vezes a gente aprende muito mais com os insucessos analíticos, quando a gente não é capaz de acolher, aí que a gente aprende a acolher, muitas vezes. Espero que não, né? Enfim, tudo bem, né? Acontece também, às vezes a gente não é capaz. E aí, o que a gente faz com isso, né? Como é que a gente se vê com isso para que a gente seja capaz de acolher de uma próxima vez?
Eh, Enfim, falei muitas coisas aqui. Alguém tem mais perguntas ou eu posso seguir aqui o baile? 10? Eu tenho 10 minutos para terminar? Tá bom. Eh, Enfim, aí, acho que então no caso das mulheres, essa é uma questão muito presente na clínica. Tem também gente que vai dizer, poxa, mas se você diz que tem algo exterior, que a violência aconteceu, por exemplo, você vai dizer para uma mulher, poxa, você foi estuprada. De repente você vai nomear essa experiência que ela viveu. Ah, mas aí ela não vai, isso vai tamponar a escuta ou ela vai ser incapaz de dizer, por exemplo, da culpa que ela sente. Eu já ouvi esse argumento, né? Quando a gente entra nessa discussão de como é que a gente nomeia, a gente reconhece, a gente legitima. Ah, não, mas a pessoa que tem que nomear. É, Olha, até agora, assim, nos vários casos de violência que eu atendi, acho que uma coisa é você poder dizer, olha, você sofreu, né? Você foi estuprada, mas tudo bem, faz sentido você se sentir culpada, né? A gente pode falar sobre isso. Vamos conversar. Por que será que mesmo assim você se sente culpada? Tem algo sim que é exterior, que é uma violência que aconteceu, mas tem algo que aconteceu com você aí. Como é que você internalizou essa violência? Como é que a gente também, né? Na sociedade, de maneira geral, é ensinadas a se culpar por as violências que a gente sofre enquanto mulheres. Nesse sentido, poxa, faz muito sentido, até a sua culpa. Nossa, a sua culpa faz muito sentido, né? Ela tem sentido de ser, assim. Que aí é uma coisa que eu até lembro das minhas épocas da bioenergética, que a gente fala que as couraças, né, e que as resistências, elas foram necessárias para o indivíduo um dia, elas foram necessárias para suas sobrevivências, todas as resistências, né, mesmo quando a gente não está falando, claro que a gente está falando que sempre é físico, mas assim, então qualquer resistência, qualquer sintoma, em algum sentido ele foi necessário. Então você poder legitimar e dizer, não, tudo bem, né, você pode se sentir culpado, a gente pode falar sobre isso tem sentido de ser. Isso não tampou na escuta. Eu acho pelo contrário, né? A pessoa pode falar mais abertamente sobre isso, porque às vezes ela até tem vergonha de dizer que ela sente culpa, assim. É, Tem uma outra coisa que eu acho que é importante dizer também, que é então, que tem a ver com essa discussão dos analistas safe, que é, poxa, mas então eu só vou poder escutar pessoas que têm histórias muito semelhantes à minha? É, Acho que é uma coisa que a gente precisa se perguntar. Acho que precisa se perguntar, assim, enquanto categoria, acho que é uma questão que está posta aí para nós. Que a gente precisa se perguntar enquanto pessoa mesmo, né? Eu vou ser capaz de escutar uma experiência muito diferente ou uma experiência de muita violência? Acho que é aquela discussão que a gente sempre faz sobre quais são os meus limites também nessa escuta, o que é possível ou não para mim. Mas também tem uma frase que eu gosto muito do Fanon, no Pele Negra, Máscaras Brancas, que ele vai dizer assim: acredito verdadeiramente que é possível compreender a experiência de outrem, e não me interessa nada dizer que o problema dos negros é meu e só meu. Acho que é uma provocação, mas no sentido da gente se implicar, né, nesse problema. Porque o problema das mulheres, e veja aqui, né, nós estamos aqui com um homem na sala para falar da saúde mental das mulheres. Poxa, a gente precisa que os homens também se importem com a saúde das mulheres, né? Assim, que sejam aliados de outro lugar. A gente também precisa ser aliado no, né, na luta das pessoas negras também, enquanto a partir desse lugar da nossa branquitude, do lugar que a gente vai falar, a partir das diferenças, do reconhecimento da colocação dessas diferenças, das diferenças socioeconômicas que muitas vezes a gente vai ter também no atendimento, especialmente se a gente for pensar atendimentos sociais, né, ou enfim, baixo custo, que talvez até, não sei se na Saberj tem, mas talvez tenha. É, então, acho que então é uma problemática com a qual a gente vai ter que se haver também. É, Enfim, e, e aí tem uma experiência que eu sempre lembro, que é, então, afirmar o lugar da diferença. Sim, é um lugar diferente, mas eu não vou, então, delegar essa discussão que não é sobre os que são exatamente iguais a mim para os outros, porque eu entendo que isso é um problema social. A partir dessa leitura, né, do Ferenc, então, que ele vai entendendo os efeitos psíquicos a partir de uma leitura social crítica. Então, se a gente está dizendo a violência que ocorre no mundo que causa um sofrimento muito, muito profundo para o sujeito, é a gente dizer, se eu não entender esse contexto social, eu não vou entender este sofrimento,
Não adianta eu ficar me matando de estudar metapsicologia psicanalítica ou ficar me matando de estudar um monte de técnicas, sei lá, corporais e não entender o que está acontecendo no mundo, o que está fazendo as pessoas adoecerem. Então, nesse sentido, eu acho que também é um convite, assim, né, para a gente fazer uma leitura social crítica do mundo que está adoecendo as mulheres, que está adoecendo as pessoas negras, que está, e aí nem entrei aqui, né, porque, mas é outra seara, as pessoas indígenas, que eu atendia várias também defensoras, enfim, por que que essas mulheres estão adoecendo? Talvez uma leitura possível, não a única, uma coisa sim, porque sofrem muitas violências, e porque essas violências não são reconhecidas. A gente não reconhece, a vida segue como se elas não acontecessem, e muitas vezes nem na clínica a gente reconhece, né? Enfim. Bom, gente, eu acho que eu passei o meu tempo, eu estou quase no fim do meu tempo. Então, ai, vou terminar só contando esse caos, que eu acho é só uma vinheta, assim, clínica. Então, de uma mulher que eu atendi, que era uma mulher defensora, então, uma mulher negra, do movimento de mulheres negras, que chegava, nas sessões e ela falava com muita. Oi? Oi? E ela falava assim, com muita raiva. E ela tinha toda a razão, ela tinha muita raiva. Ela falava com muita raiva, ela olhava pra minha cara e falava assim: porque nós, mulheres negras, isso, aquilo, porque nós, mulheres. E assim, como quem diz, você, mulher branca, não sabe de nada, você, mulher branca, que perpetua todas as violências e não sei. Eu, assim, foi mais de ano ouvindo e falando assim: né, é isso mesmo, e podendo suportar ali na transferência essa agressividade, mas olha só que importante também ser legitimada por uma pessoa branca, que normalmente é a pessoa que vai perpetuar muitas violências, né? Até que um dia, depois assim, fazia, sei lá, acho que um ano e meio que eu tava atendendo ela, ela vira e fala assim, então, nega, ela solta uma puta risada, porque ela se dá conta, e ela fala, não, você é branca, mas você é uma branca que eu gosto. Quer dizer, você é branca, você é diferente de mim, você não vai entender totalmente a minha experiência, eu sei que você não vai, mas, tipo, você está sendo capaz de me ouvir aqui, a partir desse lugar de diferença, né? Acho que isso ficou, assim, para mim, essa fala dela, como um horizonte, né? Sim, teremos diferenças, né? Mas como é que a gente é capaz de legitimar, reconhecer e acolher a partir desse lugar de diferenças? É isso, gente. Obrigada, Camila, muito bom te ouvir. Eu também vou reservar aqui, enfim, também as sensações para o final. E quero já convidar aqui Bianca para poder iniciar, né, a sua fala. Oi. Meu E, microfone, enfim, vocês falaram que estava um pouco baixo. Tá dando para ouvir? tá, eu acho que até Ah, que melhorou. bom. Tá ótimo. Ai, que bom, então. Então, boa noite, gente. É, Meu nome é Bianca. Eu estou muito feliz de estar participando desse momento com vocês. Quando a Ana Paula me fez o convite, eu fiquei bem ansiosa, né? Primeiro porque eu não conhecia a bioenergética, aí, lógico, eu fui, né, dar uma pesquisada para entender um pouco. E Então, eu queria muito agradecer a fala da Camila, foi linda, foi linda. E, e eu vou trazer uma fala um pouco diferente, porque eu sou a maníaca dos slides, né? Então, eu trouxe uma apresentação só para poder me dar, assim, né, um sul das coisas, para eu não me perder. Assim como a Camila também fala um pouco demasiadamente, e às vezes eu vou divagando, eu entro num assunto, então eu fiz só para eu conseguir manter, né? Manter dentro do assunto, dentro do que foi proposto. Aí eu vou pedir para a Ana Paula compartilhar com vocês. Bom, o primeiro mesmo, para deixar lá em cima no primeiro.
É o anterior, né? É, Deixa eu voltar. Pronto, aí volta, volta. Esse é primeiro. foi. Isso. Então, eu imagino que nessa segunda parte agora, eu vou falar sobre a saúde mental da mulher negra especificamente, né? E eu imagino que possa até surgir alguns questionamentos, né? Algumas dúvidas sobre o porquê da necessidade de se categorizar, né? Porque, afinal de contas, somos todas mulheres, né? O inconsciente não tem cor, a transferência não tem cor, mas nesse tempinho eu vou trazer algumas reflexões que podem mostrar para vocês, né, que estão assistindo, que existe sim um recorte e uma necessidade de se trazer essa especificidade, né? E quando a Ana Paula me fez o convite, eu perguntei qual abordagem que ela queria que fosse feita, né? Que fosse feito esse momento, né? Se seria um viés mais acadêmico, né? Mais rígido, acadêmico, se poderia ser algo mais orgânico, ou se era para partir de um viés mais clínico, né? E ela me disse para eu ficar à vontade, eu fiquei muito feliz em ficar à vontade, né? Então, à vontade, eu decidi tomar para essa construção o conceito do Nego Bispo, que fala sobre a confluência, né? Então, eu vou tentar nesse espaço costurar essas três possibilidades, né, de narrativa a partir da confluência. Então, a gente vai falar um pouco, né, um academiquezinho, bem pouquinho, e vou trazer também algumas experiências mais orgânicas e um exemplo clínico, não um exemplo exatamente, né, mas para tentar a gente tecer, né, essa narrativa, né? E ainda nessas primeiras palavras, eu queria dizer que para o viés acadêmico, eu optei em trabalhar com 4 autoras negras brasileiras, né? Não que autoras estrangeiras não tenham suas contribuições, né? Mas eu acho importante, nesse momento, trazer, né, e dar essa visibilidade para essas autoras. Então, o texto, ele tem um pouco das... Me perdi na fala já. O texto traz um pouco do pensamento da Isildinha Batista, né? Nogueira Batista, que é uma psicanalista, da Neuza Souza Santos, da Lélia Gonzalez e da Virgínia Bicudo. Porque, para mim, não tem como eu falar sobre mulher, sobre saúde mental e sobre questão racial sem falar nessas 4 autoras. Não que não entrem outras, né? Mas essas são as principais que embasam, né, a minha discussão. E também eu me atrevo ainda a buscar um pouco na literatura alguns exemplos, como a Conceição Evaristo, porque na minha formação a psicanálise ela anda de mão dada com a literatura, com a arte, com a cultura. Então eu vou trazer uns 2 ou 3 exemplos sobre o que a Conceição traz nos seus textos, né? Então, por eu encarnar esse corpo, né, que é um corpo cheio de signos, né, eu também vou visitar algumas memórias para trazer essa questão mais orgânica, né, mais empírica do território, né? Eu esqueci de fazer minha autodescrição, me desculpem, eu faço agora. Eu sou Bianca, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos afro, que estão presos no topo. Eu estou vestindo uma blusa com tecido africano e estou com um brinco de búzios, né? Então, vamos lá. Para exemplificar um pouquinho, né, essa questão do território, de buscar memória, eu queria muito trazer para vocês um conceito que uma amiga minha muito querida, a doutora Evelyn Dias, ela cunhou no doutorado dela. E esse conceito, ele conversa muito com o que a gente vai falar. Eu vou ler porque eu não quero assim vacilar e deixar nenhuma informação de fora. Então, nesse texto,
nessa apresentação, eu vou trabalhar muito a corporalidade. Não é corporalidade, é corpo-oralidade, né? A questão corporal vocês já entendem muito bem. E a oralidade, ela é uma técnica, né? É uma tecnologia africana em que os anciãos do território, né, do continente, eles passam seu conhecimento, passam os mitos, os ritos, através da oralidade, né? Aí, a partir dessa construção, a Evelyn, ela cunhou o seguinte conceito. O que é uma corporalidade? A corporalidade é a relação existente entre o corpo negro, a experiência vivida, a memória, a história e a ancestralidade, que trabalham como instâncias que geram e preservam epistemologias dos nossos ancestrais que se atualizam no tempo. A corporalidade, a compreensão da corporalidade é que esses elementos, eles fazem parte de um processo de construção da subjetividade da pessoa negra. Então, eu achei interessante trazer, porque a gente vai falar sobre isso, né? Sobre como se dá essa construção e o que é tão importante é a gente fazer esse recorte de raça na questão da saúde mental da mulher, né? Então, vamos falar desse corpo negro, da experiência vivida, da história, da ancestralidade e da academia, né? Lógico. Pode ficar aí mesmo. Então, eu fiz mais ou menos essa linha do tempo, para eu não me perder muito. E então, a gente vai entrar agora na questão da representatividade, né? Eu espero que eu consiga manter essa trilha, né? Que eu não fique divagando muito. Mas antes de falar de ancestralidade, de representatividade, eu queria trazer um outro conceito que é muito importante na formação da psique das pessoas negras, né? E eu quero destacar esse conceito para conseguir sulear melhor essa questão, né? A Lélia Gonzalez, que é uma cientista social, no seu trabalho, esqueci o nome do texto, racismo e sexismo na cultura brasileira, né? No início ela traz um recorte falando sobre uma experiência de um grupo que sofreu racismo numa confraternização em que se comemorava um trabalho produzido sobre a comunidade negra, né? E dentro desse espaço eles sofrem essa violência, né? E no meio do texto, ela fala sobre a ascensão social das pessoas negras de São Paulo. E no meio do texto, ela se questiona sobre o fenômeno que ela percebe nas suas entrevistas, em que a pessoa negra ela vive esse fenômeno de se identificar com o dominador. Então, o dominado ele se identifica com o dominador a partir de uma ascensão econômica, né? Isso é até meio freiriano, né? Mas, para responder esse questionamento, aí eu fui lá na Virginia Bicudo, que lá em 1947, se eu não me engano, 1940, 1947, por ali, ela vem e cunha esse conceito, que é o conceito do ideal de ego branco, né? Aí eu vou ler aqui também, para não perder a informação. Em uma sociedade estruturada pelo racismo, a branquitude é frequentemente tomada como referência de status, beleza, sucesso e valor social. Como resultado, sujeitos negros podem ser levados a desejar, buscar ou se aproximar desse ideal, muitas vezes em detrimento da sua própria identidade racial, né? Esse processo pode gerar conflitos psíquicos, angústias e sentimento de inadequação, né? Eu acredito que eu poderia até parar por aqui mesmo, porque só esse recorte da Virgínia, ela já traz os elementos que justificam, né, essa separação, numa separação racial. E esse conceito, e o ideal de ego branco, ele pode ser entendido como a internalização por parte de alguns indivíduos negros
né, desse modelo idealizado de branquitude, né, que para você alcançar status, beleza, sucesso e valor social, é necessário você negar a sua identidade, né, negar a sua própria raça e abdicar de tudo que remete ao negro, né? Pode passar, por favor? Aí eu trouxe para vocês a questão da representatividade, do porquê a representatividade tem tanta importância na construção da subjetividade da pessoa negra, né? Porque a menina negra, ela cresce vendo televisão, ela não se enxerga na TV, né? Ela não se enxerga em modelos de beleza. Então, a partir daí, começa um sofrimento psíquico, né? Aí eu trouxe aqui, né, que a mídia tem um destaque crucial nessa formação da identidade e da autoestima da pessoa negra, né? Aí eu trouxe alguns exemplos que deveriam ser trabalhados desde a infância para que essa criança ela não cresça com essa fragmentação da sua identidade. Pode passar. Aí esse eu vou passar bem rapidinho, porque são algumas pessoas. Aí eu trouxe alguns destaques, né? Eu trouxe no outro slide, tinha a Mercedes Batista, que foi a primeira dançarina negra, né, a pisar no Teatro Municipal. Maria Carolina de Jesus, grande escritora, romancista, né? O seu trabalho mais conhecido é O Quarto de Despejo. Conceição Evaristo, né, que, como a J. Mombassa diz, ela é a nossa ancestral do futuro. Margarete Menezes, que é a nossa atual ministra da Cultura, tudo bem que não tem feito muito, mas é uma grande representação para a gente. Pode passar. Aí eu trouxe os destaques no esporte, que o esporte é onde a gente consegue ter mais representatividade e onde é mais divulgado, né, a atuação das pessoas negras. Então, eu trouxe Daiane dos Santos, trouxe a Formiga, a Rafa Silva e a Bia Souza, que são medalhistas olímpicas. Peguem referência dos sobrenomes. Pode passar. Não, aí mesmo. Aí eu trouxe a Antonieta Batista, que na política, né, a representação, que foi a primeira mulher negra eleita em Santa Catarina como deputada estadual, a Benedita, que ela é mais contemporânea, a Érica Hilton e a Marielle Franco. Para a gente é muito importante ter esses destaques, essas representações na política, porque política é poder, né? Então é importante as meninas, as crianças negras, saberem que é uma possibilidade, né? Pode passar, por favor. Não querendo colocar em patamar de comparação, mas todas as áreas são importantes. Mas a área da ciência e tecnologia é uma área muito importante para que as crianças possam ver, se enxergar num lugar de saber e num lugar de poder, né? Então, eu trouxe, apesar de ter falado que ia trazer mais as brasileiras, né? Eu achei interessante trazer a Catherine e a Meia, porque a Katherine Johnson, ela fez os cálculos, né, e conseguiu lançar o primeiro foguete em órbita, e a Mae Jemison, ela foi a primeira astronauta negra. Então, só para fazer um casadinho delas duas, né? Aí eu trouxe também a Sônia Guimarães, que foi a primeira mulher negra a se tornar doutora em física no Brasil. A Sônia Maria Evaristo, que ela é a braba do HIV, ela é coordenadora do Instituto nos Estados Unidos, brasileira, né? Mas coordenadora de um instituto nos Estados Unidos. A Jaqueline Jesus, né? Nossa cristalzinho, que mapeou, né, o DNA do Covid, que possibilitou, né, a fabricação de vacinas, e é por isso que a gente está aqui hoje. E a Viviane Barbosa. Eu trouxe a Viviane porque nesse momento de discussão de aquecimento global, de crise climática, é importante trazer o destaque dessa visibilidade para a Viviane, porque ela criou um produto que é um catalisador que é capaz de reduzir os gases poluentes,
na atmosfera. Então, achei importante trazer essas mulheres, né? E esse apanhado geral não significa que só tem essas pessoas, né? Existem muitas outras, né? Mas eu trouxe esse destaque bem rápido, senão eu ia ficar falando a noite toda, né, das pessoas negras exponentes que a gente tem no Brasil, né? Então, quando você não se enxerga nesse lugar de saber e poder, você nem sonha, sabe? Você não deseja ocupar esse lugar porque você não vê possibilidade, né? Então, as meninas crescem, né, achando que não tem direito, não tem acesso a isso. Então, elas começam a desenvolver e a desejar ser esse outro, né? Esse outro branco que tem o espaço, que tem o poder e que está num lugar que, para muitas dessas pessoas, é inalcançável, né? Então, essas meninas, essas crianças, né, elas tendem a desenvolver o que a gente chama de auto-ódio, repudiando tudo aquilo que remete à sua cor, à sua ancestralidade e aos seus fenótipos, né? Eu me lembro que, quando eu era criança, não tinha, né? Eu sou da década de 70, então a gente não tinha. A única representação que a gente tinha negra nas mídias eram as mulheres negras que eram escravas, empregadas domésticas, prostitutas. Então a gente não queria ser preta, né? Porque a gente não queria carregar esses signos, né? Então, a experiência que eu vivi é a experiência de milhares de meninas negras no Brasil e em outros países também, né? Que para a gente alcançar esse ideal, a gente se submetia a sistemáticos processos de tortura e de violência, né? A gente alisa o cabelo com soda cáustica, né? Minha mãe, na época, colocava um ferro, um pente quente para pegar fogo e tacava na nossa cabeça para alisar o nosso cabelo, para a gente parecer minimamente com aquele fenótipo branco. Soda cáustica, pente quente, dormia com pregador no nariz para poder afinar o nariz, para a gente tentar adquirir esse fenótipo, que é o fenótipo que é o que é desejado, né? Então, aí eu trago agora para vocês uma sequência de prejuízos e de desigualdades que acarretam diretamente na construção da nossa subjetividade e na manutenção da nossa saúde mental. Eu acho que pode passar isso. Então, voltando a falar um pouquinho sobre a primeira questão, né? Ué, mas não somos todas mulheres? Sim, somos todas mulheres, né? Só que as nossas subjetividades, elas são construídas de maneira muito distinta, não só a partir, né, do recorte de classe e de gênero, mas também dos territórios e principalmente da questão de raça, né? Então, enquanto as mulheres brancas, elas sofrem um fenômeno que a gente chama de dupla opressão, que é a opressão de gênero e a opressão de classe, as mulheres negras, elas sofrem um fardo triplo, que é a questão de gênero, de classe e de raça. Isso quando a gente também não coloca a questão da sexualidade, porque quando é uma mulher que tem sua sexualidade desviante, ela ainda sofre uma quarta opressão, né? A opressão da sexualidade, né? Então, pode passar, Rubens, desculpa. Então, as primeiras desigualdades que eu vou destacar é a questão do mercado de trabalho. Então, no mercado de trabalho, hoje, esses dados, todos esses dados, não saíram da minha cabeça não, tá, gente? Tá lá na fonte, no finalzinho, eu coloco a fonte, né? De onde foi retirado. Então, hoje, existem 22 milhões de mulheres negras no mercado de trabalho. Desses 22 milhões, 46% trabalham na informalidade, né? Que são as diaristas, as camelôs, as pessoas que vendem, as tias que vendem sacolé, que fazem quentinha. Então, 42% dessas mulheres, elas trabalham na informalidade.
Lembrando também que hoje são 47% dos lares são chefiados por mulheres, né? Então, é importante destacar, quando a gente fala de mercado de trabalho, o porquê desse número, né? Dessa porcentagem. 38% as mulheres negras, elas ganham de salário 38% menos que mulheres brancas, exercendo a mesma função, né? E desses 22 milhões de mulheres que estão no mercado de trabalho, apenas 2% delas exercem o cargo de chefia ou de gestão. Calma aí que aconteceu alguma coisa aqui. Aconteceu alguma coisa aqui. Eu não estou conseguindo tirar. Bom, pode passar, por favor. Aí, enquanto mercado de trabalho, eu trouxe esse destaque da Santos e do Canuto, que eles falam que a divisão racial do trabalho consiste em manter a exploração dessa força negra dentro do mecanismo de massa marginal, fazendo desse recurso um critério para a seleção de um padrão excludente sobre os negros que acabam sendo marginalizados, dentro de um sistema de estratificação social. Pode passar. Agora eu vou destacar outras violências, né? Porque não é só dentro do mercado de trabalho. E todas essas violências, elas estão intrinsecamente ligadas à saúde mental, né? Então, hoje a gente tem, da população carcerária feminina, 67% são mulheres negras. E dessa porcentagem, eu não vou saber dizer exatamente o número, mas a maioria dessas mulheres, principalmente as que são presas por tráfico, elas estão presas a partir do seu companheiro, né? Um companheiro que pede para ela levar droga, que pede para ela vender. Então, e fora a questão do abandono, né? Que as mulheres, quando elas estão encarceradas, elas sofrem abandono tanto dos parentes como dos parceiros, enfim. O número de suicídio entre as mulheres negras é maior dentro das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, né? As pessoas têm, pelo senso comum, né, e pelas notícias que são vinculadas, as pessoas acreditam que no sul do país é a região onde existe mais racismo, né? Os estados do sul do país são estados mais racistas, mas, na verdade, o estado mais racista do Brasil é o Ceará. Vamos lá, a população negra tem menos acesso à saúde pública mesmo, ela tem menos acesso por conta da violência racial, e 67% dos feminicídios são de mulheres negras. Pode passar, Ana. Isso. Aí outros dados que, né, também são vinculados, que é a questão da escolaridade, né? Então, hoje a gente tem 14% da população universitária são de mulheres negras, só 14%, né? E a gente precisa lembrar que é importante que o acesso à escola à população negra só foi decretado a partir de 1834. Então, a população negra não tinha acesso à educação, né? Então, hoje a gente vê como esses números alcançam, né? Por isso que se fala tanto de reparação histórica, né? E a gente fala também que é uma violência as relações afetivas, né? Então, a gente vê, esse dado é do IBGE, tá? Que entre as relações interraciais, a população negra, a mulher negra principalmente, elas são as menos acessadas para matrimônio, né? Daí que surge a discussão da solidão da mulher negra
E quando a gente fala de solidão, a gente fala de parceiro fixo, né? Pode passar. Aí eu trouxe também mais esse recortezinho, né, que fala sobre as desigualdades, né? A Silva fala que as desigualdades acabam sendo erroneamente avaliadas como ato persecutório por negros e negras, no conjunto das relações sociais, afetando desse modo a subjetividade e a construção da identidade. Quando a Camila falou sobre desmentido, infelizmente, o desmentido para o negro, ele é lido como um ato persecutório, né? E, mais uma vez, atribui e reforça a produção da existência de ser negro e negra pautada no serviço da colonialidade. Pode passar, por favor. Agora, a gente vai falar sobre uma violência que talvez seja uma das violências mais silenciosas que tem, que é a violência afetiva, né? No meu mestrado, eu trabalhei sobre a questão da hipersexualização do corpo do jovem negro, né? Que como se constrói, né, uma sexualidade saudável a partir de tantas violências. E agora, no doutorado, eu estou pesquisando sobre a construção da afetividade dessa comunidade, né? Então, o campo dos afetos, né, que é a minha área de pesquisa, eu considero uma das áreas mais violentas, porque ela é silenciosa e ela como vou dizer? E ela desfragmenta a mulher, né? Então, quando a gente fala sobre ideal de ego branco, por isso que eu quis trazer esse conceito lá atrás, esse ideal de ego branco também reverbera na nossa vida afetiva, né? Porque quando o homem negro ele deseja ser o homem branco, ele deseja ser aquilo que o homem branco é, como um ideal, ele rejeita tudo aquilo que lembra a sua própria identidade, que lembra a sua própria racialidade, né? Então, ele busca essa ascensão através de um relacionamento interracial, né? Ele busca, porque já que ele não pode ser branco, né? Ele quer absorver a brancura do outro, né? E essa brancura é que vai dar o acesso, é que vai trazer o sucesso, a beleza e principalmente a aceitação. Então, com o fenômeno da escravidão, ela submeteu homens e mulheres a um processo de castigo físico, de violência, que é inimaginável, né? E não só apenas no corpo físico, né? Essas violências também foram impressas na psique dessa população, né? E como eu trabalho mais na linha psicanalítica, eu também abordei essa questão na transferência através da eita, não vai sair. Transgena, gente, transgeracionalidade, né? Que a passagem dessa herança arcaica, né? Através da psique. Então, com esse processo da escravidão, a privação do afeto, ele já começa no território africano. Quando essa mulher, ela está na sua casa, ela está cuidando dos seus filhos, da sua lavoura, e de repente ela se vê perseguida como um animal. Ela é sequestrada, ela é armazenada como mercadoria no porão de um navio negreiro. Tem um livro que deixa eu ver o nome dele aqui. Navio Negreiro, uma história humana. Esse livro, esse autor inglês, ele traz os relatos verídicos de pessoas que passaram pela experiência do navio negreiro. Não só as pessoas negras escravizadas, mas a população marítima, né? Os marujos, capitães. Então, ele traz alguns relatos que
eu não consegui terminar de ler porque é doloroso ler isso, né? Então, essas pessoas, elas são armazenadas, seus corpos são desumanizados, e quando chega aqui, em terras pindorâmicas, essa violência, ela só aumenta, né? Então, as mulheres negras, quando elas chegam aqui, não que não tivessem sofrido antes qualquer tipo de violência, né? A gente também não pode romantizar que o continente africano era um mar de rosas, né? Era tudo mil maravilhas, e que somos todos descendentes de reis e rainhas. Não, né? Então, existia violência como em todos os lugares, né? Mas quando ela chega aqui no Brasil, como uma mercadoria, ela é tratada como objeto, né? Então, o homem negro, do homem negro é retirada a sua masculinidade, né? Tanto pela infantilização, quem traz esse pensamento é a Grada Quilomba. Então, o homem negro é destituído da sua masculinidade a partir desse processo de infantilização, de animalização, e ele é tratado como um reprodutor. Então, quando você é um reprodutor, você não tem direito a uma vida afetiva, né? E a mulher negra, ela também é impossibilitada de ter uma relação afetiva, de construir afetividade com seus pares, pelas mesmas violências, né? As mulheres negras foram estupradas, foram tratadas de forma inumana e impedidas de construir família, porque elas não podiam cuidar dos seus próprios filhos, porque ela tinha que cuidar dos filhos dos seus senhores. Então, o homem negro perde o direito de construir uma vida afetiva e a mulher negra também. Só que tem um agravante que a mulher negra, quando, mesmo ainda escravizada, ela tinha algumas, né, não todas, ela tinha meios de subsistência, né? Elas trabalhavam de ganhadeira, de lavadeira, de doméstica, elas ainda tinham, então elas eram as mantenedoras das suas casas. O homem negro não. O homem negro, ele não tinha o direito ao trabalho remunerado, né? Então, essas marcas, né, dessa, dessa violência, né, dessas faltas, desses cerceamentos, eles vão passando, eles atravessam as gerações, né? E hoje, ela alcança, hoje como sempre, ela alcança a população contemporânea. Porque hoje, a mulher negra, ela é preterida por relacionamento. E ela é preterida a partir de um embasamento teórico. Porque o Gilberto Freire, quando lança o livro Casa Grande Senzala, ele deixa lá registrado que a mulher preta é para trabalhar, a mulata é para, né? Não precisamos falar o palavrão, porque vem escrito o palavrão, e a mulher branca é para casar. Então, esse preterimento, ele tem todo um embasamento teórico, né? Então, o imaginário, o inconsciente coletivo da sociedade brasileira, ela foi constituída em cima desse mito de que a mulata é quente, né? Sexualmente irracional, e de que os corpos das pessoas negras é um corpo que não tem alma, então é um corpo animalizado, então é um objeto, então esse objeto ele pode ser usado, né? Então, a mulher negra, ela sempre foi preterida, ela sempre esteve nesse lugar de violência, e isso a gente viu nos dados, né? Os dados são do IBGE, a maioria deles. Então, se o corpo negro ele pode ser tratado como objeto de prazer da pessoa branca, esse mesmo corpo negro ele não pode ser considerado um corpo afetivo, né? Você não pode considerar um corpo negro para uma parceria afetiva, né? Pela existência subliminar de uma hierarquia racial, né? Então, a gente junta todas essas violências, né? A violência praticada pelo Estado, na época república, monarquia, enfim, atravessa todos esses poderes
e ela nos alcança hoje. Pode passar, esqueci. Então, quais são as consequências de toda essa violência, de todo esse cerceamento e essas faltas, né, que alcançam hoje as mulheres? Né? É a baixa autoestima, né, porque as mulheres negras, hoje é diferente, né? Hoje tem um movimento muito bonito sobre essa autoafirmação, esse reconhecimento da beleza negra. Então, de 2014 para trás, mais ou menos, é que a gente tinha mais, né, essa recorrência. Mas, eu falei que ia trazer um exemplo clínico e esqueci. Eu atendo uma criança de 11 anos, uma menina negra. E no ano de 2023, essa menina, com 9 anos, ela foi internada no Hospital do Andaraí com queimaduras de 2º grau no corpo, porque ela jogou água sanitária no corpo e se esfregou com bombril, porque ela queria remover a negritude da pele dela. E essa fricção do bombril com o produto químico, né, com a água sanitária, causou essas queimaduras. E isso não é um caso isolado. Hoje acontece bem menos, mas até um tempo atrás acontecia bastante, né? Hoje se modernizou um pouco essa violência, né? Hoje existem cremes que clareiam a pele, né? Mulheres africanas, principalmente na Angola, na Nigéria, estão com câncer de pele porque usam produtos para poder clarear, né? Enfim, então a gente tem essas consequências hoje, a baixa autoestima, né? O auto-ódio, essa reação violenta, até que Camila trouxe, né? Da pessoa, da sua assistida agir de forma violenta, e sim, isso é um mecanismo de defesa, né? O isolamento, a solidão. Quando eu falo de solidão e isolamento, estou falando de parceria afetiva fixa, né? A ansiedade perceptória, a dismorfia, depressão, adicção, comportamentos autolesivos, né, como esses de usar produtos para clarear a pele, e o suicídio. Pode passar, por favor. Bianca, eu tô super chateada, mas faltam 5 minutinhos para a gente fechar, tá? Fechando, Pra gente poder ir fechando. fechando, tá bom? Então, o que que a gente pode fazer hoje, né, como terapeuta, como analista, como psicóloga, para a gente tentar mitigar um pouco essas situações, né? Esses casos que chegam na clínica, que chegam no setting, né? Primeiro, que a gente precisa lembrar que a gente vive numa sociedade capitalista. E os números que a gente trouxe sobre economia e sobre geração de renda e emprego mostram que as mulheres negras não têm capital. Então, hoje, uma mulher negra não pode pagar, sei lá, R$ 150 numa consulta, porque ela não pode tirar esse dinheiro do orçamento dela. Isso é um luxo. Terapia é luxo. É uma necessidade, mas é luxo para muita gente. Então, o que que a gente pode fazer? Acessar tecnologias ancestrais de autocuidado, né? E isso foi um estudo feito por mim, pela Evelyn Dias e pela Mayara Albano, que a gente trabalha o autocuidado, né, a partir dos cuidados ancestrais. Então, a espiritualidade, quando a gente fala de espiritualidade, não é religião, né? Estar em comunidade, porque quando você está em comunidade, né, você pratica o cuidado de si e o cuidado dos seus pares. A homeopatia, né, não é a homeopatia tradicional, né, mas os cuidados com as ervas medicinais. Então, a gente trabalha muito a questão de chá, de banho de ervas, de escalda-pé, o banho de assento, que está voltando com tudo, e que bom por isso, que as mulheres estão voltando a essa prática, alimentação natural e a reconexão com a natureza, né? Essas são ferramentas e instrumentos
que podem ser utilizados não para substituir a terapia, mas como uma forma de mitigar as consequências das violências anteriores. Pode passar, por favor? E como que a gente vai ter um setting antirracista, né? Um espaço em que você acolha, foi o que a Camila disse. Você não precisa ser preta, ser negra, para você atender essa população. Mas você precisa se instrumentalizar. E o primeiro passo para você se instrumentalizar é não seja racista. É a primeira coisa que precisa ser feita, né? Outras possibilidades também é a questão do letramento racial. E uma coisa muito importante é você entendeu que a questão econômica traz grande peso para a saúde mental da mulher. Então, o que que você pode fazer? Você pode pensar numa estratégia de um valor social, né, de reduzir os seus atendimentos, em vez de ser uma, duas vezes por semana, pode fazer um atendimento quinzenal, um atendimento de grupo, mas você pode se organizar para que o seu setting ele seja mais acolhedor possível, que a gente consiga mitigar e promover, né, esse acesso para essa população. Aí, para fechar com a Angela Davis, né, que quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Acho que acabou? Acabou sim. Obrigada. Muito obrigada, Bianca. Que bom poder te ouvir. Quero abrir agora para quem está aqui na sala e quiser compartilhar, enfim, fazer observações. O microfone está aberto para a gente também poder é, falar com Camila e Bianca. Boa noite, gente. Acho que eu vou começar então falando. Primeiro, queria agradecer, achei maravilhoso. Tanto a Camila quanto a Bianca, maravilhoso. E a organização da Saberj também, essa palestra foi incrível, assim, para mim. Aí, Camila, acho que eu vou perguntar para você, né? Que você disse que atende muitas mulheres ativistas. Eu, além de estar estudando na Saberj, sou advogada também, né, e trabalho numa instituição já há algum tempinho com assédio, né, trabalhando questão de assédio, participando de processo administrativo disciplinar que a gente ouve testemunhas, né? É, então, isso que você falou tudo me tocou muito. Quanto o sistema também reproduz essa violência e mantém ela, né? Desde do começo da denúncia até a apuração, tudo isso vai sendo reproduzido ao longo de todo o processo. Mas eu queria entender um pouco melhor, assim, o que que leva uma mulher a ser ativista, que você atende essas ativistas, né? E já que todas as mulheres sofrem violência, mas o que que tem de comum nessas mulheres, falando até em termos psicológicos, né? Assim, que você observa em comum nelas na clínica, essas mulheres ativistas? E qual é esse trabalho que você faz? Eu queria entender um pouco melhor. Bom, obrigada, Otávia. Obrigada, Bianca, pela apresentação, pela generosidade também, pelos ganchos que você fez. Eu até fiquei pensando que teve uma coisa que eu não falei, então eu só vou fazer esse comentário muito rapidinho, que teve uma coisa que eu não falei, né? Pensando em interseccionalidade, da gente vai dizendo, né, dos diferentes lugares que as pessoas ocupam, que é que quando a gente vai falar de desmentido de violências, também a pensar, né, qual que é a probabilidade de uma mulher branca, uma mulher negra, uma mulher de classe média, uma mulher, né, com menos condições socioeconômicas sofrerem uma violência e depois dela ser desmentida, né? Se eu chego numa delegacia para dizer que eu sofri uma violência e uma mulher pobre e negra chega numa delegacia para dizer que ela sofreu a mesma violência, qual que é a chance também da gente ser desmentida, né? Eu acho que isso é uma coisa importante também da gente reconhecer, né, que é estrutural essa violência também do desmentido, né? Enfim, só que eu não disse isso que é da maior importância, assim, mas obrigada pela sua apresentação também. Depois vamos trocar figurinhas.
É, Então, Otávia, essa é uma questão super complexa, assim, né? Acho que essa é uma grande pergunta que eu me coloquei. Uma das respostas, assim, que eu cheguei no final do meu mestrado, a partir... Porque eu não usei o material clínico. Como são mulheres defensoras, né? E aí eu acabei tendo um primeiro contato com essas mulheres defensoras. Na verdade, tinha antes, um pouco por indicação e tal. E aí depois, a partir da ONU Mulheres, então as mulheres que participam da minha pesquisa também, que eu entrevistei e tal, são lideranças de movimentos, assim, de movimentos sociais. É, Acho que é um recorte muito específico. Acho que primeiro dizer isso. É um recorte muito específico de quais são essas defensoras com as quais eu trabalho. Mas uma coisa que eu consegui estabelecer uma relação é que justamente elas costumam trabalhar com temáticas relacionadas a vivências traumáticas delas. Então, por exemplo, você vai pegar os coletivos de mulheres mães que tiveram os filhos assassinados pela polícia. Então, você vai pegar as mães de Maio, as mães de Acari, e o que que elas têm em comum? Elas viveram uma situação traumática, tiveram seus filhos assassinados, e elas se mobilizam, para atuar contra a violência policial. Ou você vai pegar os movimentos de mulheres negras, que evidentemente são mulheres que sofreram muita violência, que sofreram racismo a vida toda e que se organizam, para combater este tipo de violência que elas foram submetidas. Muitas vezes, mulheres LGBT, a mesma coisa. Então, eu acho que são alguns exemplos, assim, mas que a partir, então, ali do que eu vi, desta bolha, né? Eu vou dizer, então, aí estou dizendo, de pessoas que são lideranças, que estão em movimentos políticos que também não são movimentos políticos, eu nem uso muito o termo militante, eu uso o termo defensoras, porque militante é muito abrangente, assim, a gente milita em muitas causas, ou muitas vezes a gente usa o termo militante para falar de, por exemplo, pessoas que militam no MST ou que trabalham na política partidária, que é muito distinto desta realidade que eu encontro dessas mulheres que estão nos assentamentos de terra, que estão organizadas nas favelas, que são mulheres indígenas, tem muitas mulheres indígenas, elas são muito organizadas, né? Que também então tiveram o seu território invadido assim desde sempre, né? Nascem então com retomadas ancestrais de território, já vivendo essa violência e se organizam a partir daí. Então este é um pouco o meu recorte, mas eu sei que ele é um recorte, né? Que eu acho que é muito diferente aí a vivência então desta mulher e o lugar que o ativismo vai ter para ela é muito diferente de uma pessoa que decidiu, porque eu acho que é interessante, eu vou lá me meter nessa me meter nessa causa aqui, né? Então, e aí este lugar que o ativismo ocupa para elas, que é todo o meu mestrado, acho que eu demoraria aqui muito tempo para falar sobre isso, mas é tanto um lugar de elaboração do sofrimento sofrido, porque aí até se for pegar lá uma leitura do próprio Fanon, o Fanon vai dizer, olha, se chega uma pessoa negra e me diz assim, que tem o desejo de embranquecer, né? Que ele fala disso também, eu tenho o desejo de embranquecer e tal. Ele não vai dizer, você não deveria ter esse desejo, vamos entender de onde esse desejo vem. E aí vai entender que isso vem, então, de uma construção social. Então, ele vai dizer que uma das coisas principais é você conseguir identificar a fonte deste sofrimento, que seria uma fonte social desse sofrimento, e se mobilizar em relação a esta fonte, que isso seria uma saída privilegiada da neurose. Então, nesse sentido, a atuação política seria também uma saída privilegiada da situação neurótica, que é eu corretamente identifico a fonte causadora do meu sofrimento, que é uma fonte exterior, uma violência sofrida, e eu me mobilizo em relação a ela. Nesse sentido, seria uma forma de elaboração. O sofrimento o sofrimento não, do sofrimento, né? A atuação política é nesse sentido super interessante. Mas é muito complexo, né? Tanto que eu, poxa, me aproximo dessa temática pensando no adoecimento dessas mulheres durante a atuação política. Por quê? Aí vamos pegar, eu sempre acho esse um bom exemplo. As mulheres mães, né? Que tiveram os filhos assassinados pela polícia. Poxa, muito legal. Eu tive o meu testemunho totalmente deslegitimado, muitas vezes pela comunidade, pelo sistema judiciário, de que isso aconteceu. Ou de que, mas por que que seu filho, né? Tem uma... A Adriana Viana, que estuda
Isso, ela é uma socióloga e ela fala especificamente das mulheres mães no Rio de Janeiro. É, ela vai dizer, então, que tem algo que é muito interessante ali, né? Mas que muitas vezes tem, por exemplo, se questionar, mas seu filho estava de mochila essa hora na rua, né? Sei lá, quando a pessoa busca a justiça, né? Então, busca alguma justificativa. E aí as mães têm que ficar dizendo, não, mas ele era um menino estudioso, né? Como se, e se ele não fosse, né, gente, um menino estudioso, ele podia ser morto também, porque ele não era um menino estudioso. Enfim, mas assim, para dizer que elas são muitas vezes deslegitimadas pela própria comunidade, além de ser deslegitimadas pelo sistema judiciário. E aí, quando se organizam em coletivos, encontram nesse coletivo a legitimação do seu testemunho. Isso também seria produtor de saúde, né? Então, você se organizar politicamente, nesse sentido, você encontra nos seus pares uma legitimação de uma violência que é desmentida em muitas outras esferas. Isso também é promotor de saúde, mas, por outro lado, você vai se organizar para combater esse tipo de violência, ou as mães. As mães se organizam para ir acolher. Quando você tem chacinas, não sei o quê, assassinatos na favela, muitas vezes os grupos de mães vão acolher as mães que acabaram de perder os seus filhos, por exemplo. Isso é muito retraumatizante também. É você entrar em contato com todo o seu sofrimento outra vez. Fora o sofrimento que ela, né, as novas violências que elas sofrem por conta da atuação política. Então, por que eu estou combatendo, por que eu estou questionando o sistema judiciário, estou fazendo barulho, não sei o quê, eu posso sofrer novas violências por isso. Posso sofrer retaliação, posso ser assassinada, posso ser perseguida. Então, isso também produz sofrimento. Então, assim, a complexidade está aí. Por um lado, produção de sentido, produção de saúde, encontro de legitimação do testemunho. Por outro lado, novas violências, ainda muita deslegitimação, né? Ainda muito sofrimento nesse envolvimento político, assim. Bom, nossa, falei muito rápido, falei muitas coisas aqui muito rápido, mas acho que um negócio tá aí, né? Da gente entender que não é nem só uma coisa, nem só outra, não tem resposta fácil, né? Acho que para todas essas questões que a gente falou hoje aqui, assim, acho que não tem resposta fácil. Acho que a resposta do letramento, ela é uma resposta interessante no sentido da gente poder identificar toda a complexidade desta questão, e justamente não reduzi-la quando está diante, né, de um caso de violência, de um caso de envolvimento político, de um caso de racismo, né? Nossa, tá bom, tem muitas coisas aqui acontecendo, né? Como é que eu fico minimamente atenta a esses fatores também, né? Ai, quero abrir mais uma fala aqui de alguém que queira compartilhar mais alguma coisa antes da gente fechar, para a gente também não se esticar muito. Se alguém mais gostaria de compartilhar, fazer pergunta. Eu, Ok. eu Vamos, Carol, venha. queria agradecer a Camila e a Bianca por esse momento de letramento, né? Por essa oportunidade. Então, foi lindo, estou terminando a minha segunda-feira depois de um 8 de março, mais um 8 de março, sendo que ouvi piadinhas e tendo que explicar e também tendo que falar sobre qual é o sentido do 8 de março. Então, estou terminando a minha segunda-feira do dia 10 de março, muito contente e agradecida por esse presente. Obrigada, Ana Paula. Acho que eu ressoo aqui também a fala da Carol, porque achei muito genial também da fala de vocês, a propositura, né? Porque eu acho que a gente aqui ia falar sobre o quanto anos da construção da subjetividade da mulher, né? A partir da exclusão, a partir da violência, né? Então a gente veio aqui falar sobre isso, né? Sobre a construção da nossa subjetividade a partir de uma condição, né? Muito difícil. E eu fiquei muito feliz de ouvir as proposituras, né? Quando a Bianca traz
a tecnologia ancestral do autocuidado, achei muito genial, né? E quando a gente pode falar sobre o não desmentir, né? O letramento, assim, e também como terapeutas, né? Como é que a gente dentro da clínica tem esse olhar atento a não desmentir, acho que o desmentir ficou aqui com a gente. E a riqueza, assim, a riqueza da fala de vocês, aprendi muito, gostei muito das referências também que Bianca trouxe, assim, né, de que também a gente aprende aqui, das referências dos autores e de uma perspectiva muito profunda, do que você também trouxe, assim. Então, eu acho que todo mundo aqui se enriqueceu e fiquei muito feliz, porque a gente veio falar sobre uma condição difícil e foi dado luz, né? A gente recebe luz também, assim, sobre como é que a gente trabalha para, né, para uma nova condição. Então, muito feliz, muito feliz. Quero saber se alguém quer falar mais alguma palavrinha para a gente ir fechando. Ah, eu quero agradecer. Nossa, foi bom demais ouvir vocês. Muito, estou me sentindo muito nutrida com tudo que eu ouvi. E parabéns, Ana Paula, muito sensível à escolha do tema das duas, né? Amei, parabéns pela organização de vocês aí dessa BERJ. Amei muito. Sim, vamos junto, né? Acho que é muito importante que a gente esteja junto, que isso aqui também vire uma sementinha para a gente ir espalhando, né? Eu falei no começo, não sei se estava todo mundo aqui, de que essa palestra vai para o YouTube da Sabesp, então, quanto puderem divulgar e a gente poder, né, espalhando, porque assim, é uma riqueza que a gente recebeu aqui, que isso possa florescer, né? Então, muito obrigada também para todo mundo que esteve aqui essa noite. Camila e Bianca por toparem, né, compartilhar o conhecimento de vocês e todo mundo que veio aqui também, né, para aprender e a gente poder estar junto nessa corrente, tá bom? Muito obrigada, boa noite, um beijo grande em vocês e até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada, Bianca. Obrigada.